Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima, que realize a leitura do versículo da Bíblia. Mateus 12, versículo 36. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta do dia do juízo, porque tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 20/10/2020, ofício 192/2020 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, comunicando a liberação de recursos do FINISA. Ofício 220/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento 762/2020 de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício 05/2020 da Fundação Cultural de Canoinhas em resposta ao requerimento 763/2020 de autoria do edil Coronel Mário. Ofício 152/2020 do Conselho Regional de Serviço Social, em resposta ao requerimento 758/2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreyer. Ofício da Secretaria Municipal de Obras, em resposta ao requerimento 767/2020, de autoria do edil Vilmar Sudoski. Convite do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para a comemoração dos 65 anos da entidade. Ofício da Universidade do Contestado, Campus Canoinhas, em resposta ao requerimento 259/2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício 259/2020 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 769/2020, de autoria do edil Coronel Mário. Ofício 22/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em resposta ao requerimento 773/2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício 226/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta aos requerimentos 768 e 766/2020, de autoria dos edis Coronel Mário e Vilmar Sudoski. Ofício 203 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando os balancetes referentes ao mês de setembro de 2020. Na ordem do dia, para a segunda votação, projeto de lei 76/2020, que autoriza a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Indicações. Indicação 123/2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, a possibilidade de instalação de um parquinho infantil e uma academia ao ar livre no bairro Alto do Frigorífico. Indicação 123/2020, da autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu-Vitti Júnior, secretário municipal de Obras, para que seja realizado o patrulhamento e empedramento na rua Emílio Vente, no bairro Água Verde. Era o que continha na ordem do dia de hoje, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Zeneci Dreyer. Com a palavra, a vereadora Zeneci Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, assessores dessa Casa de Leis. Então, só mencionando a resposta do Conselho Regional de Serviço Social de Santa Catarina com relação às articulações para a regulamentação da Lei 13.935 de 2019, junto ao Estado e aos municípios. Então, nós já recebemos o do Conselho Regional de Psicologia e agora recebemos o do Conselho Regional de Serviço Social. Conforme já fiz uma fala aqui na Câmara com relação à necessidade de regulamentação, né, dessa lei,
e mais ainda agora por conta da pandemia, o serviço social e a psicologia é essencial, né, na educação básica principalmente. Então agora com essas duas respostas, o CRES está montando um grupo de trabalho também para as articulações e eles informam no ofício que eles estarão verificando a possibilidade, então, de uma audiência junto à Câmara, para que a gente possa debater em conjunto para ver de que forma que nós podemos articular essa regulamentação junto ao município e nas demais decisões do Estado, quem sabe poder estar cobrando com relação a esta regulamentação. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenice Dreyer. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários desta Casa Legislativa, comunidade presente que nos dão a honra e o prestígio, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, a todos meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu recebi a resposta de alguns requerimentos, eu só vou tecer comentários com relação a duas respostas, porque existe uma expectativa por parte dos integrantes da Academia de Letras de Canoinhas, em face de uma solicitação que fizemos com relação à cessão de uma sala ou de um espaço na antiga estação de Marcílio Dias, que está sendo reformada. O senhor Roberto das Neves, gestor cultural, gentilmente encaminhou a resposta. Gostaria só de dar ciência aos senhores edis e à nossa comunidade. Cumprimentando cordialmente, sirvo presente para encaminhar a resposta do requerimento 763/2020 do edil Coronel Mário. Informamos que a Prefeitura do município, por meio da Fundação Cultural Wentmeier, endossa o pedido de Vossa Excelência e, igualmente, somos favoráveis a ceder uma sala à Academia de Letras de Canoinhas, sendo que iremos providenciar a confecção de ofício a ser protocolado junto ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, visando alcançar o pleito sugerido pelo vereador. Agradeço a resposta do senhor gestor de cultura. Também um segundo requerimento que havíamos formulado com relação à instalação de quadras poliesportivas públicas de grama sintética nas comunidades do bairro Cristo Rei, distrito Marcílio Dias. Agradeço ao secretário João Wentmeier pela resposta, informando o seguinte: os nossos cordiais cumprimentos, e através deste, em atenção ao requerimento 623/2020, informar que estamos firmando o contrato junto ao Badesc para a construção de 10 quadras poliesportivas de grama sintética, que estaremos lançando edital ainda esse ano. Estarão contemplando as comunidades, também as comunidades do bairro Cristo Rei e distrito Marcílio Dias, e demais bairros do município. Agradeço também a resposta. Ambos os requerimentos foram solicitações de pessoas da comunidade, principalmente com relação às quadras poliesportivas. Esperamos que não demande muito tempo para a construção dessas quadras, porque existe uma expectativa muito forte por parte dessas comunidades de receber esse equipamento público para atividade de lazer, esportiva, de educação, inclusive na área esportiva com jovens. Seria isso, muito obrigado. Mais alguma inscrição? Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, nobres colegas vereadores, assessores da casa, imprensa aqui presente, o Gabriel nos prestigiando novamente. Eu gostaria de me manifestar sobre a indicação lá de um parquinho, de uma academia de ginástica, lá para o alto do frigorífico. Caminhando, visitando pessoas por lá, é uma reivindicação bem veemente, e eu acredito que já houveram outros requerimentos nessa casa, mas eu reitero porque entendo que é de extrema importância, porque tem uma densidade populacional lá bem interessante e que seria extremamente útil. E gostaria também de me manifestar, senhor presidente, sobre a resposta do curso de mestrado, da coordenação do mestrado em desenvolvimento regional, na verdade é de doutorado, desculpe, é que nós solicitamos que eles nos enviassem um estudo sobre os aspectos demográficos do município de Canoinhas e suas implicações
sobre políticas públicas e estratégias de desenvolvimento sustentável. E eles enviaram aqui o estudo, e é de extrema importância, porque a gente percebe que a nossa população ela mantém-se estável desde 2013, na faixa dos 54 mil habitantes. Isso traz uma certa preocupação. E ele traz estuda o número de pessoas que sobrevivem da agricultura, indústria, comércio. Dá para a gente futuramente até fazer um resumo dos dados para que a própria imprensa divulgue. Então, a quantidade de pessoas que não têm o curso superior, quantidade de pessoas que não concluíram o ensino médio. É muito interessante, um estudo bem interessante mesmo. Seria isso, senhor presidente. E agradecer, né, o professor Alexandre Tomporowski, que elaborou, com a sua equipe, elaborou esse estudo, e que é de extrema importância para conhecimento de todos nós. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Vereador Vilmar Sudowski. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudowski. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Gabriel, comunidade, colaboradores da casa, imprensa, internautas, boa noite. Ontem, Coronel Mário, o vereador Coronel Mário fez um requerimento, do qual eu pedi autorização para assinar junto, com relação à Avenida Expedicionários e a Guilherme Proust. E hoje eu recebi a resposta de outro requerimento que eu havia feito já há algum tempo atrás, falando sobre esse mesmo assunto e sobre a revitalização destas duas ruas, né? Então, a resposta aqui do engenheiro João, com nossos cordiais cumprimentos, vimos através desse, em atenção ao requerimento 766 de 2020, que estamos elaborando um projeto de revitalização da Avenida dos Expedicionários para a captação de recursos e, em seguida, então, realizar a revitalização da avenida e da Guilherme Proust. Então, é nesse sentido que eu queria só tecer esse comentário. E temos que continuar, né, Mário, cobrando isso para que realmente aconteça, porque é uma avenida, são duas ruas de um movimento muito grande, intenso, e esta avenida precisa estar realmente bem revitalizada, com boas condições para atender a demanda do grande fluxo que circula naquelas vias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Há mais alguma inscrição? Não há mais inscrições, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Não há vereadores inscritos. Obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 076 de 2020, que autoriza a cessão de uso de veículos à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Cessão de uso pelo prazo de 5 anos de um veículo Chevrolet S10, ano modelo 2020-21, à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 076 de 2020 em segunda votação. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 825 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Rosimari Schissel dos Passos, secretária municipal de educação, solicitando informar se há previsão para a construção de um centro de educação infantil no Alto do Frigorífico, considerando o aumento da demanda por vagas na região.
Coloco em discussão o requerimento número 825 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas. Senhor presidente, inicialmente parabenizar a vereadora autora do requerimento e brevemente aqui colocar que eu também já apresentei uma demanda parecida em outra oportunidade, não via requerimento, mas de forma verbal, e também sei que o vereador Gil Baiano já pleiteou algo nesse sentido e a vereadora Zeneci. Isso em razão da importância da obra. Aquela região do Alto Frigorífico, para quem talvez não conheça bem, é a região que vai mais desenvolver na questão habitacional na nossa região nos próximos anos. A nossa cidade ela tem a questão da limitação com o rio Canoinhas num trecho, com a BR em outro. Enfim, aquela região é uma região que está apta para receber muitos moradores no futuro, e essa demanda ela é imprescindível desde já, mas para o futuro com certeza muito mais. Então eu queria, além de parabenizar, sugerir, se a vereadora autora concordasse, que a gente completasse o requerimento ali onde termina na região e colocasse, e caso não exista ainda essa previsão, que sejam promovidos os estudos necessários para esta importante instalação. Perfeito. Se Vossa Excelência concordar e me permitir assinar junto, eu ficaria mais grato ainda. Permito, inclusive, se a vereadora Zeneci e o vereador Gil quiserem assinar junto, sem problema nenhum. Continua em discussão o requerimento número 825 de 2020. Vereador Vilmar, quer assinar junto? Podemos fazer de toda a agilidade, vereadora Norma? Pode. Então, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação com as devidas alterações e aí de autoria de toda a edilidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 825 de 2020. Requerimento número 826 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, solicita que seja encaminhado ofício parabenizando o Rotaract Clube de Canoinhas pela realização de ação do Dia das Crianças. A referida ação foi responsável por montar 117 kits contendo doces e brinquedos que foram distribuídos no CI Pedro Ivo e na Associação Espírita Lar de Jesus. Além disso, no dia 10 de outubro, foi realizada uma carreata de Dia das Crianças, no qual foi doado mais de 100 kits de doces para as crianças dos bairros do nosso município. Coloco em discussão o requerimento número 826 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Realmente foi uma ação de extrema valia, muito importante. E, se o senhor permitir, o vereador autor, eu gostaria de assinar junto, porque, de fato, foi um esforço muito grande deles e a alegria daquela criançada foi uma coisa fantástica. Então, gostaria de assinar junto. Com certeza. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 826 de 2020, de autoria dos edis Paulinho Basílio e Norma Pereira. Requerimento número 827 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Jorge Guetem, deputado federal, para que interceda junto aos órgãos competentes no sentido de que haja uma revisão dos custos das taxas do Inmetro, conforme regulamento técnico metrológico, sobre a aferição de tacógrafos de caminhões e ônibus que estão muito elevados. Coloco em discussão o requerimento número 827 de 2020 e já passo a palavra ao vereador autor Coronel Mário. Senhor presidente, em que pese o requerimento estar autoexplicativo, nós tivemos esse final de semana a visita do senhor Jorge Guetem, que assumiu uma vaga na Câmara Federal, deputado federal, e se colocou à disposição com relação a pleitos do município. E durante a campanha, agora a reeleição de vereador, a gente tem escutado muitas pessoas
e ouvindo alguns caminhoneiros, falavam com relação aos custos cada vez maiores operacionais, principalmente de pedágio, custo de pneu, enfim, os custos elevados com relação ao transporte dos caminhões, praticamente, que no nosso país a maior parte da questão logística de transporte passa pelos caminhoneiros. E uma das queixas que me apresentaram e pediram a possibilidade da formulação de um pedido, de um requerimento, alguma coisa, para que o governo federal, através do Inmetro, seja sensível com relação à revisão dos custos das taxas do Inmetro. Só para ter ideia, o Inmetro cobra R$ 207 como taxa, e mais empresa especializada, mais 300 e poucos reais, para somente fazer a aferição de um tacógrafo. O valor realmente é muito elevado. Eu estou levando esse pleito não só que são dos motoristas, mas também proprietários de ônibus que fazem pequenos transportes. As nossas taxas no país são muito elevadas, realmente, e estou fazendo essa solicitação ao deputado federal Jorge Guetem. Ele é muito interessado com relação a diversas áreas e tenho certeza que ele vai gestionar, junto aos órgãos competentes, essa possibilidade de redução dessas taxas. É muito elevado, realmente. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Continua em discussão o requerimento 827 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 827 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Sendo assim, passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há vereadores inscritos. Obrigado, vereador Célio. Sendo assim, quero agradecer e desejar uma boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, internautas, ao Gabriel e ao Matheus, que hoje nos prestigiam. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 26 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.